Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao programa Palavras de Vida, nosso evangelho que vai ao ar aos domingos, nosso evangelho diário, que vai ao ar aos domingos, onde nós temos algumas reflexões um pouquinho às vezes mais longas sobre o trecho do nosso evangelho diário, separado para o dia, no caso, o dia de hoje. E neste dia nós vamos falar sobre Lucas, capítulo 4, dos versículos 38 ao 41. E aqui o título dessa perícope, desse trecho de texto aqui na Bíblia, a mensagem é Curando a Todos. Diz aqui que Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. E quando ele chegou lá, ele encontrou a sogra de Simão com uma febre muito alta, E então as pessoas ali pediram que ele fizesse algo por ela. Bom, ele ordena que a febre passe, a deixe, e acontece exatamente dessa forma. E o texto traz aqui que antes que eles percebessem, ela já estava preparando o jantar para eles. Então foi algo instantâneo, E no 40 vai falar para nós aqui que quando o sol se pôs, todos os que tinham alguém doente ou com algum problema de saúde vieram procurá-lo, com algum problema de saúde ou espiritual. Ele impôs as mãos sobre todos e os curou. E os demônios saíam gritando: Filho de Deus, você é o Filho de Deus. E Jesus não permitia que eles se pronunciassem, Porque os demônios sabiam que Jesus era Messias, que Jesus era o Filho de Deus. No dia seguinte, Jesus procurou um lugar isolado, mas ainda assim as pessoas iam atrás dele. E quando o encontraram, imploraram para que ele não saísse daquela região. Jesus aqui estava na região de Cafarnaum, uma cidade, um vilarejo chamado Cafarnaum. E a resposta dele para essas pessoas foi: vocês não percebem? Eu tenho que pregar a mensagem do reino de Deus em outras cidades, porque essa é a obra que Deus me mandou fazer. E nesse meio tempo ele continuava a pregar nas sinagogas da Galileia. Bom, aqui nós temos algo muito interessante. Jesus ele arrastava multidões por onde ele ia. E muitas das pessoas que iam atrás dele sabiam, claro, que ele tinha poderes de cura e iam atrás dele por causa disso. Mas, ao se depararem com a figura de Jesus, com a figura humana, digamos assim, de Jesus, aquele homem ali, elas eram impactadas, elas percebiam como a presença de Jesus ela era potente em si. Não só tinha potência de cura e de milagres, mas ela era uma personalidade forte. Jesus tinha uma personalidade forte. E as pessoas se aproximavam dele buscando a cura, mas quando tinham contato com Jesus, com a cura que ele promovia, elas criam nele como Filho de Deus, elas percebiam quem ele era. E principalmente os endemoniados, O fato de os demônios afirmarem que ele era Filho de Deus também mostrava para aquelas pessoas ali que ele exercia um poder superior sobre as coisas. Então, quando Jesus expulsava um demônio, ele mostrava para as pessoas que estavam em volta como ele, o poder dessas entidades do mal, estava abaixo do poder dele. Quando ele multiplicava pães, comida, enfim, peixes também, ele mostrava para as pessoas como o mundo material está sob o poder dele. O poder de nascimento, o poder de brotar do nada, o poder de aparecer, É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Do nada ele fazia com que pães aparecessem, Ou de 5 pães ele multiplicou o suficiente para milhares de pessoas comerem. Então, isso estava, a vida em si, Isso daí disso a gente pode depender várias coisas,
a própria origem da vida, né? A vida está em Jesus, Ele é a origem de tudo, Ele é a origem de todas as coisas, então é Ele quem faz as coisas aparecerem ou desaparecerem. E quando Ele promovia assim, milagres como acalmar uma tempestade, algo desse tipo, ou andar sobre as águas, Ele mostrava para as pessoas que a natureza também estava sob o seu comando, estava sob o seu domínio, sob o seu senhorio. Era o reino de Deus que estava ali sendo implantado. E Jesus, Ele outorga depois esse poderio sobre as coisas para os seus seguidores, para os seus discípulos. Existe um outro episódio no Evangelho onde Ele envia os discípulos por cidades e vilarejos para replicarem aquilo que Ele estava fazendo. Ele pega poder dele e dá sobre aqueles homens esse poder, para que esses homens vão falando sobre Ele, falando a sua mensagem, a mensagem do reino de Deus, e também fazendo essas coisas. Inclusive, eles vão ficando até um pouco conhecidos também por conta disso. Mesmo depois que Jesus parte, depois que Ele morre, ressuscita e vai embora para os céus, nos Atos dos Apóstolos nós vemos os apóstolos fazendo esse tipo de cura, digamos assim, usando esse poder que Jesus deixou com eles. Tanto que eles, na porta do templo, pedem a um homem, ordenam a um homem que pedia esmola, que ele se levante e que ele vá viver a vida dele sem aquela doença que ele tinha, que o impedia de viver dignamente, Ele precisava pedir esmolas. Isso era muito comum na época também. O pobre, o incapaz de alguma forma, ele não vivia de maneira digna, ele tinha que pedir esmolas para poder sobreviver. Então, esse poder de Jesus que é herdado pelos apóstolos, esse domínio de Jesus, esse senhorio de Jesus, que é herdado, digamos assim, pelos apóstolos, ele posteriormente fica com a igreja. Jesus diz também, um outro trecho do Evangelho, que tudo que eles ligassem na terra seria ligado no céu. Tudo que eles desligassem na terra seria desligado no céu. Isso nada mais quer dizer do que, olha, agora vocês têm as chaves. Vocês têm o poder, vocês têm a autorização, a minha autorização para falar em meu nome. Em Mateus 28 ele faz a mesma coisa. Ele diz, olha, agora vocês vão pelo mundo, eu comissiono vocês, eu autorizo vocês a irem pelo mundo, levando essa mensagem, a mensagem do Evangelho para as pessoas e fazendo mais discípulos, assim como vocês são discípulos, vocês repliquem isso. Então, tudo isso que nós vemos Jesus fazer aqui está hoje nas mãos da igreja, de certa forma. Então, por mais que nós não vejamos tanto, curas e maravilhas dentro das igrejas, o mais importante Jesus deixou: o seu senhorio sobre todas as coisas. Então, o que a igreja, o que os seguidores de Jesus ligam aqui na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Por isso que nós devemos ter fé, nós devemos orar crendo que vamos receber aquilo que pedimos. Claro que tem gente que só se lembra de orar quando está com problema. Então perdeu o emprego, aí vai orar pedindo emprego. Alguém ficou doente, vai orar pedindo a cura. Está com algum problema, vai orar para que aquele problema seja resolvido. Como se fosse um amuleto, como se a oração fosse um amuleto. Claro que nós não devemos tratar a oração dessa maneira. Nós temos sim que pedir, que orar por aquilo que nós queremos, precisamos, mas nós temos também que nos lembrar que o principal da oração é pedir a Deus que Ele nos mostre, que Ele nos faça entender qual é a sua vontade. Então, não é só orar pela cura de um parente, mas é orar para que, se esse parente não sobreviver de alguma forma, que nós possamos entender o que Deus quer nos ensinar com essa situação, o porquê disso. Não é só orar para que o país não caia nas mãos de pessoas ruins,
mas é orar para que Deus nos mostre o porquê Ele está permitindo que isso aconteça e o que nós devemos fazer para livrar o país, ou enfim, melhorar a situação da maneira que nós podemos, no nosso microcosmos, né? No nosso campo de atuação, onde nós estamos. Então, veja, o poder da oração é o poder que Jesus tinha. O poder que foi outorgado à igreja é esse poder de fazer essas coisas que Jesus fazia. É o poder de Cristo que atua na igreja. Então a igreja ela tem sim poder de mudança nesse mundo aqui. Mas muitas vezes não dessa forma como nós estamos vendo. As pessoas acham que vão chegar e alguém vai orar por elas e ela chega numa cadeira de rodas e sai andando. Chega com câncer e sai sem nada. Isso pode acontecer. Deus ele é poderoso para fazer isso não só dentro de uma igreja, mas em casa, se a pessoa estiver orando em casa. Mas muitas vezes a forma com a qual a igreja opera nesse mundo aqui, transformações e mudanças, é através do trabalho em comunidade. Então, para que serve a igreja? A igreja serve para levar a cura para as pessoas que estão em volta. Ela serve para ser um meio pelo qual a cura chegará àquela pessoa. Muitas vezes não é orando e um poder espiritual ou divino que vai entrar naquela vida ali e fazer uma transformação, mas é por meio da igreja conectando essa pessoa que tem um problema emocional com um psicólogo, com um terapeuta. É conectando essa pessoa que tem um problema de saúde físico com um médico. É conectando essa pessoa que passa fome, que não tem o que comer, que tem alguma dificuldade social com o instituto, com a ONG, com o poder público, enfim, com alguém, com os filântropos que vão poder ajudar. Então veja, a igreja quando trabalha em comunidade, em união, e quando ela impacta essa comunidade dessa forma, ela começa a curar aquilo que está na sua volta. Quando ela tem o poder, a chave, de encontrar quais são as demandas daquelas pessoas ali, naquela região que ela está, seja um bairro, seja uma cidade, seja um pedaço de uma cidade, enfim, ela começa a ter o poder de fechar os bares, por exemplo, mas não propriamente porque os bares serão fechados porque é uma igreja ali, mas porque a igreja agora, ela trabalha em virtude de alcançar o frequentador daquele local. Então ela vai mostrar que existe o poder de Deus que pode suprir a demanda que aquela pessoa tem pela bebida de uma outra forma. Então veja, a igreja tem poder. E quem move a igreja a fazer isso é justamente a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo é o que faz com que a Cristo seja vivido e compartilhado no local. É o Espírito Santo que dá as estratégias, que une as pessoas em torno de um objetivo, que molda os corações, que leva para fora e fala, olha, nós precisamos de fato buscar o perdido, nós precisamos de fato impactar essa comunidade aqui, esse local, essas pessoas. E ele vai mover de maneira que a mensagem possa ser audível, palatável, né? Ela possa ser clara, para que a igreja impacte aquelas vidas e elas estejam dentro da igreja, junto com as pessoas, no caminho, possam viver ali dentro o poder de Deus nas suas vidas, junto com outras pessoas que também vivem essa realidade. Então, para a gente finalizar aqui nossa reflexão de hoje, a igreja ela tem todo esse poder deixado por Jesus aqui, tudo que nós vemos Jesus fazendo nos evangelhos, está na mão da igreja hoje. Talvez não da mesma forma, a prática não da mesma forma, mas o poder ainda é o mesmo. E se a igreja ora, e se a igreja quer trabalhar dessa forma, ela pode sim impactar o mundo ao seu redor de uma forma em que as pessoas, ao entrarem ali, elas vão vivenciar uma realidade que é totalmente distinta
qualquer outra coisa que elas já tenham visto nas suas vidas. Eu digo de vivência mesmo, de convivência, de fraternidade, de companheirismo, de estar junto. E muito mais ainda, esse poder de Jesus atua na igreja para que a igreja possa fazer o seu papel primordial, que é levar a mensagem dele àqueles que precisam ouvi-la. Mas não é só levar e falar, olha, Jesus te ama, não. É uma ação pensada. É um estudo onde você vê quem eu quero alcançar, quem são as pessoas que estão aqui. Eu tenho muitos jovens aqui, então eu preciso fazer uma igreja que dialogue com esses jovens. Eu tenho muitos idosos aqui, então eu preciso fazer uma igreja que tenha atividades pertinentes a esse grupo mais idoso. São muitos casais, jovens casais, que provavelmente têm 1 ou 2 filhos, então nós precisamos fazer uma igreja que se molde a essas pessoas, que diga o que elas precisam ouvir, que atinja nas demandas delas. E se nós conseguirmos fazer isso, com certeza o poder de Jesus se manifestará. Essa, na verdade, já é uma amostra de manifestação do poder de Jesus, por meio do Espírito Santo, que leva a igreja a pensar dessa forma, a agir dessa forma, para melhor cumprir a sua missão, para melhor cumprir a demanda a qual ela foi designada aqui nesse mundo. Então, que nós possamos tomar posse desse poder e usar isso ao nosso favor, usar isso para o reino de Deus, usar isso da maneira que nós possamos cumprir o papel de igreja, cumprir o papel de impactar as pessoas e mostrá-las o caminho do Evangelho. E é exatamente isso que nós temos tentado fazer aqui na Embrave. Esse é o nosso plano, esse é o nosso motivo de esforços durante 2023. Será um ano voltado totalmente para esse tipo de ação, para esse tipo de busca, de significado. Ser uma igreja que impacta as pessoas que entram ali. Ser uma igreja que consegue alcançar não só um bairro, mas toda uma zona norte, todo um lote de pessoas que precisam entender quem é Jesus de fato. Então, se você quer viver um pouquinho disso, esteja com a gente. Todos os domingos estamos reunidos às 6 horas da tarde na igreja. Igreja Batista Renovada Água da Vida, @Embrave Tremembé em qualquer rede social. E ali nós cremos, vai ser impactado e vai tomar parte nessa missão que nós estamos tentando cumprir. Essa missão de viver e compartilhar Cristo como uma pessoa viva, como alguém que age nas nossas vidas. Deus abençoe você. Até amanhã.